2, 1, gravando, vai lá. Olá, estamos começando mais uma entrevista especial aqui na Altmob. Hoje nós estamos recebendo o Dário Oliveira, que é sócio fundador da Avoli. Seja bem-vindo aqui, Dário. Prazer te receber na Altmob. Muito obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui também. Um portal que é referência na cidade, tem crescido cada vez mais. A gente fez questão de estar aqui hoje comunicando em primeira mão algumas novidades importantes aí para o mercado. Bacana. Obrigado pela recepção. Eu que fico feliz com a sua presença aqui. O Cadu também está aqui nos bastidores acompanhando a entrevista. E eu queria começar fazendo uma pergunta, né? O nome Avoli é novo, a gente fez a divulgação desse rebranding, mas já tem um lastro, né? Já tem história por trás desse novo nome. Sim, nós nascemos... Eu sou de Goiânia, começando primeiro, acho que é uma grande dúvida do mercado, que a gente sempre quer reforçar isso. Sou de Goiânia, nascido e criado aqui no Jardim América. E fui fazer faculdade em São Paulo há algum tempo, e de lá a gente começou a empresa de GPE em 2012. Eu, o Bruno e o André. Eu e o Bruno, inclusive, a gente estudou no Visão aqui, nos conhecemos no Visão, fizemos faculdade junto, lá em São Carlos também. Montamos a empresa em 2012 em São Paulo, num mercado extremamente competitivo, inicialmente trabalhando com obras de varejo, então obras rápidas, aquele desafio logístico e tudo mais. E desde 2021 a gente decide voltar para Goiânia, como todo bom goiano. A gente sai, aprende, quer voltar para cá, cuidar dessa cidade, ver essa cidade crescendo, fazendo parte dessa trajetória da cidade também. Então a gente volta, começa o desenvolvimento imobiliário agora, e agora vem uma nova jornada importante pela frente aí também. Eu acho que é legal a gente explicar a mudança de nome, né? Sim. GPE tinha um sentido, Avoli tem um sentido um pouco diferente, é legal a gente explicar isso. Legal. Porque a gente nasceu fazendo obras, principalmente obras muito complexas, uma questão muito técnica. Então a solidez, essa até certa rigidez do nome GPE, mas ela por trás tem um pilar que sustentou a empresa durante toda a criação: gestão, processos, engenharia. Então, esse tipo de projeto, que é uma obra em um shopping em funcionamento, de um hospital em funcionamento, você reformar uma UTI, você trabalhar com galpões, são obras que vão muito além da execução, demandam uma gestão muito forte, muito desenho de processo, porque os clientes são clientes com altíssimo nível de governança, e, obviamente, um conjunto enorme de soluções técnicas. Então, você traz a gestão, você traz os processos e você traz a engenharia, que são os pilares que hoje a gente traz também para a Avoli como a base de toda a empresa, e a gente traz um nome novo para comunicar com o mercado e falar de uma maneira até mais dinâmica com o cliente interno nosso aqui em Goiânia. E essa questão de vocês, num primeiro momento, como GPE, trabalhavam especificamente em obras como construtora, como incorporadora também, agora como Avoli, tem uma ligação também, né? Tem um braço diferente na empresa também. O primeiro empreendimento que vocês incorporaram ainda foi como GPE Inc. Foi 15W22 ali no setor oeste. Exato. Mas, para levar adiante essa imagem de incorporadora e não só construtora como foi o início, o rebranding também se fez necessário. A trajetória do 15W é uma trajetória fundamental para a gente. A gente tem um carinho enorme, porque é o nosso primogênito, né? Então, toda a parte técnica da construção a gente traz para o 15W, então uma série de soluções que a gente traz para o empreendimento, que são em função da solução técnica que a gente vem desenvolvendo para os clientes nossos em São Paulo há muito tempo. Só que a questão da comunicação com o mercado ficou uma comunicação relativamente ruidosa naquele determinado momento. Então a gente foi ao mercado entender quais eram as fortalezas do produto, quais eram os problemas que a gente tinha também. Acho que faz parte da evolução da empresa olhar para dentro com a perspectiva de fora, então trazer essa perspectiva de deixa eu ver como que eu consigo melhorar e potencializar o nosso mercado. E eram alguns tipos de confusões que não vão fazer mais sentido, principalmente agora que a gente vem com um ciclo de posicionamento muito mais forte, muito mais constante e relevante. Então falou, a gente precisa do nosso lugar ao sol, sem qualquer tipo de confusões e etc, para a gente trilhar essa jornada e dar o valor à marca que ela merece. Então, inclusive o Avoli, ele nasce desse entendimento nosso do mercado, porque foi um trabalho muito difícil também, né? Porque você convencer 3 sócios a mudar de nome é sempre um desafio, mas o trabalho da Nato, deixa aqui até os parabéns públicos aqui também, junto pro Avner, pro Rick, todo o time dele que participou, porque realmente foi uma discussão muito relevante que a gente queria trazer a essência nossa e a comunicação com o mercado. Então, quando a gente vem em Avoli,
são basicamente um acrônimo do sobrenome dos sócios. O André e o Bruno têm o sobrenome Alves, o meu é Oliveira. Então esse acrônimo de Alves mais Oliveira a gente traz como Avoli, que vai muito ao encontro da demanda que a gente entendeu do mercado, que era importante a gente trazer essa solidez de história, essa personificação, que é muito importante para o mercado aqui de Goiânia. Quem está por trás dessa marca? Quem está por trás dessa história? Eu não estou comprando da Avoli, eu estou comprando do Dar, do Bruno, do André, que eu sei que eles representam esses valores, eles têm essa jornada. Então, foi um resumo de um pouco de história que a gente queria criar, alguns problemas específicos que a gente precisava resolver também e principalmente essa questão da comunicação com o mercado de uma maneira mais clara e estruturada. Então... eu acho que talvez seja um pouco sensível o que eu vou falar aqui, mas se de tudo não tiver nenhum problema, você comenta. A GPL, que é uma construtora bastante sólida aqui da cidade, tem mais de 40 anos de história, de certa forma gerava uma confusão com o GPE, né? GPE Exato. E GPL, as pessoas viam esses dois nomes e tinha gente que às vezes até achava que era a mesma empresa. É uma confusão. É importante você ter a sua própria identidade, né? Exato. E num determinado momento, quando a gente vem para Goiânia para lançar o 15W, você tem um monte de desafios pela frente. Entendimento de mercado, entender os canais de venda, as parcerias com as imobiliárias e tal. E naquele momento, a gente achou que, olha, vamos lançar o produto primeiro, estruturar, posicionar, fazer toda essa jornada, e aí, num determinado momento, a gente enfrenta essa confusão. Realmente, a confusão foi muito maior do que a gente imaginava, porque foneticamente é praticamente o mesmo nome. Então, GPE, GPL, a gente sempre brinca, você chegava numa reunião de imobiliária, tudo bem, pessoal, da GP, GPL, etc. Então, gerava essa confusão, e nasce também para a gente resolver isso. Então, tá bom, GPE agora é Avoli, então é bem diferente de GPL. Bacana. E quais são os valores? Você falou sobre os valores da marca, mas quais os valores que a Avoli quer passar para o mercado imobiliário? Hoje, de novo, da mesma forma como a gente trouxe essa história nossa para compor o nome, a gente foi fazer uma reflexão também de quais são as nossas fortalezas como empresa para se posicionar no mercado de Goiânia. E a gente entendeu que a cidade de Goiânia hoje, ela é uma cidade que está em uma evolução muito rápida. A Goiânia, você fica 2 anos sem vir aqui, como algumas pessoas, alguns clientes, alguns amigos que a gente conhece, falam, nossa, o skyline da cidade mudou, a cidade mudou. Goiânia sai de uma jornada de ser uma capital estadual, Goiânia já é uma capital regional há alguns anos, e hoje Goiânia é uma cidade de renome nacional. Você senta em São Paulo para conversar com parceiros do mercado imobiliário e tudo mais, o pessoal fala, cara, e como é que tá Goiânia? Nossa, o mercado está crescendo, a cidade está crescendo. Então a gente busca essa maturação, esse desenvolvimento que a gente faz com alguns clientes nossos em São Paulo para trazer para cá muito com a visão urbana. Então os valores nossos hoje, eles estão materializados muito em, eu não vou olhar só o terreno. O terreno é a minha intervenção, mas como que essa intervenção, ela irradia melhorando a região. Então o próprio Jaime Lerner fala muito sobre a acupuntura urbana, né? Então gosto muito desse termo, que é, você não consegue resolver a cidade como um todo, mas você consegue fazer algumas provocações que essa provocação irradia. Porque se você traz uma novidade e o mercado compra, o mercado, quando eu digo, é teu cliente final, é o corretor, ele enxerga valor naquilo, a tendência é o mercado regional também começar a ter esse mesmo tipo de abordagem. Então a gente traz arquitetura vinculada a um viés urbano e vinculada a um foco extremo no cliente. A GPE, como nasceu, a gente tem muito orgulho de falar que a trajetória dela de lá até aqui, o meu primeiro cliente é cliente até hoje. Nós nascemos desenvolvendo o cliente. O meu cliente que me contratou por uma obra de 500 mil reais é o mesmo cliente que anos depois me contratou por uma obra de 10, 20, 30 milhões de reais. Então, esse foco no cliente é o cerne, o pilar que a gente tem. E aí, olhando com essa perspectiva do cliente e projetando lá para frente, eu trago as premissas do desenvolvimento de projeto. Como que eu vou maximizar a experiência desse cliente lá na frente por meio dos nossos projetos? Então, olhar como é que vai ser a dinâmica do cliente, como é que ele vai estar, ele vai sair daqui, como é que ele vai, inclusive, conversar com os parceiros no entorno também, com os empreendimentos que estão do lado, porque à medida que você lança o projeto, ele é vivo e ele vai estar na paisagem urbana por gerações. Então, é isso. Resumindo,
provocações urbanas, arquitetura e um foco no cliente extremo. Esses são os pilares da marca nova. Importante. Que já são as referências que a gente trazia agora materializando. Bacana. Antes da gente falar um pouquinho de futuro, vamos Legal. falar do presente, vamos falar do 15W22, primeiro empreendimento que vocês trouxeram aqui para Goiânia, com toda essa expertise que vocês adquiriram com as construções, começando lá em São Paulo e trazendo para cá, mas tá na reta final, tá entregando, o prédio pronto, eu passei na porta esses dias, a fachada muito bonita, inclusive. Como é que tá esse momento do 15W22? A gente está na reta final, então agora a gente já está com assembleia, a BITS, instalação de condomínio, projeto em sucesso de vendas. Temos as últimas unidades lá também, fruto de um processo que é muito mérito do produto. Então, o 15W, ele tem a sua... Ele já começa materializando boa parte disso que a gente falou como viés de empresa. Então, a própria centralidade dele, a região, você resolve ali toda a sua vida a pé. Você tem Praça do Sol do lado, você tem o açaí do lado, você tem gastronomia do lado, você tem saúde. Então, seja para, de novo, foco no cliente, eu tenho meu cliente que é o morador, que ele está ali, que ele vai, toda a parte de dia a dia, ele resolve. A gente tem muitos clientes do agronegócio que compraram para ponto de apoio, o filho vai estudar, depois tem que trazer o pai para o médico, então você está próximo dos colégios, você está próximo do Orion, você está próximo de toda a parte de diagnóstico, também ali na Portugal. Então, todo esse público, essa proposta de valor do empreendimento alinhada a esse público, hoje era o sucesso que a gente está lá, apesar de ser o primeiro empreendimento, a gente sabe que o desafio que é lançar o primeiro empreendimento, nessa questão indo muito que nós somos vistos até então, que esse é o desafio agora da marca nova, da gente trabalhar como uma empresa de fora, na verdade, sempre reforçando, somos uma empresa de sócios goianos, eu e o Bruno somos goianos, o André lá de São Paulo também, mas com raízes goianas, que nascemos aqui, fomos para São Paulo para estruturar e amadurecer, continuamos lá, a empresa hoje é muito relevante lá na prestação de serviço, futuramente vamos desenvolver lá também, então já damos spoilers aí também, e a gente volta para cá compondo todo esse mix, essas vantagens de eu estar exposto a um mercado extremamente competitivo, cheio de novidades e cheio de desafios, São Paulo, todo mundo sabe o desafio que é o mercado lá também, trazendo para Goiânia um mercado que também tem sua complexidade, mas também tem a sua relevância, e a gente está potencializando, de certa forma, o melhor dos dois lados, digamos assim. Aproveitando seu conhecimento, o cliente é diferente, né? O cliente de São Paulo e o cliente goiano. As incorporações e construções também são diferentes, se a gente for comparar as duas cidades. No seu ponto de vista, o que difere mais assim entre as duas cidades? Eu sei que a gente pode buscar boas referências de São Paulo para cá, mas também tem o contrário, né? Goiânia pode emprestar muita coisa para São Paulo. Muito. Na verdade, eu brinco sempre que São Paulo, se você for olhar, você acha várias cidades lá dentro. Então, você tem algumas regiões de São Paulo, fala, cara, aqui tem um pouco de cara de Goiânia. Aqui você tem um pouco de Curitiba, que a cidade é tão grande, tão complexa, que tem muito essa particularidade de você encontrar. Mas São Paulo, um pouco do público de São Paulo é um público, ele não tem muito essa questão personalista de dono e etc. É uma relação muito mais material com o empreendimento. Os projetos lá, todo mundo sabe, a dificuldade é entregue limpo. Então, aqui em Goiânia, quando a gente traz para o pessoal de São Paulo para cá, fala, cara, a gente entrega o apartamento completo, piso, investimento e etc., em toda a área do empreendimento. Você vai falar, nossa, São Paulo você ainda tem essa característica nos principais bairros de entregar ele limpo, porque também o cliente tem uma tendência a investir mais, ele vai personalizar, vai fazer mesmo para apartamentos menores. Então, mesmo menor, ele tende a querer inovar um pouco na arquitetura para melhorar a rentabilidade, ele tende a fazer todo esse processo. E é engraçado, do ponto de vista de arquitetura, eu vejo que Goiânia tem muito a levar para São Paulo também. No design dos prédios, nas fachadas, aqui tem uma característica, os empreendimentos tendem a ser muito maiores, o potencial construtivo em São Paulo é menor, então até o desafio de obra é relativamente menor, porque o metro quadrado é muito caro, os VGV são expressivos, mas o volume de metro quadrado de obra é relativamente muito menor. Um empreendimento médio em São Paulo tem metade do tamanho do empreendimento aqui em Goiânia, nas principais regiões. Você vai adensar 3,5 vezes, 4, dependendo da região, você chega a 5 vezes.
porque a cidade já é muito adensada. E o plano diretor de São Paulo ele tem essa característica de, muitas vezes não é nem por bairro, você libera o adensamento por micro-regiões. Então os CEPACs, que são os índices de outorga aqui para Goiânia, o ODC e o TDC, os CEPACs em São Paulo muitas vezes são por avenidas. Você tem operação urbana Faria Lima, você tem operação urbana Água Espraiada. Então para aquelas regiões, vinculado a um processo de expansão de infraestrutura, principalmente de transporte, é feito uma liberação de um adensamento maior. E o contrário também, regiões muito adensadas, você restringe. Aqui em Goiânia a gente está vendo um pouco disso também. O impacto do crescimento urbano, ele está no dia a dia das pessoas. Então, essa responsabilidade que também a gente traz de olhar o entorno, nasce muito dessa análise do mercado de São Paulo. Você começa a entender como que porque, de certa forma, quando a gente vai olhar para a questão urbana, o empreendimento imobiliário ou o desenvolvimento da incorporação, tirando o órgão público, a prefeitura, a municipalidade, é quem mais tem impacto na formação da cidade por gerações. Sem dúvida. Então a gente está desenhando prédios e colocando empreendimentos que vão estar aí por gerações. Então, entender um pouco melhor, trazer essas particularidades, entender o impacto no trânsito, entender o impacto no dia a dia, provocar e facilitar a vida do teu cliente, a talvez não pegar tanto carro. Vamos convidar ele a dar um conforto maior para ele, para aproveitar a região a pé. O 15W materializa muito isso. Você não precisa tirar teu carro para ir do lado, fazer uma compra ali no Moreirinha, no Empório Moreira, que é a 3 minutos a pé. Você não precisa sair para, vou tomar uma cerveja. Aqui ainda não tem risco de lei seca. Você atravessa a rua, você está nos bares mais tradicionais da cidade, o bar do Celcinho. Vou além, comer uma pizza, tomar um vinho. Pitigliano está 4 passos dali. Então, quando a gente inclusive pensa na seleção dos terrenos, é muito focado também nisso. Que aí depois do terreno, vem o produto, e aí vem o cliente. Bacana. E falando agora de futuro, o que a Avoli está preparando para a cidade de Goiânia? Bacana, acho que é a parte que gera mais ansiedade para a gente agora. A gente está desenvolvendo projetos aí já há mais de ano. Nós temos o lançamento para esse ano. O meeting começa em maio e o lançamento para junho, a princípio. Produto do lado Vaca Brava, a 40 metros do parque, ali também, que é o T30, que vai materializar tudo isso que a gente está colocando, porque a marca, a gente vai materializar tudo que a gente está colocando como proposta de marca por meio dos produtos. Sim. Então, esse empreendimento, tudo isso que a gente está falando de provocação urbana, de entender o contexto, de mesclar arquitetura com design, de trazer essa abordagem diferente para Goiânia, a gente vai materializar nesse produto. Produto que algumas pessoas do mercado já tiveram acesso, a gente conversou muito com o mercado também. Os feedbacks têm sido muito bons mesmo. E a gente tem certeza que vai ser um grande sucesso. Obviamente, trabalhar muito, entender e posicionar bem esse produto. E na sequência, ainda na mesma região do Vaca Brava, a gente vem para o segundo semestre. Um produto ali do lado do Clube Oasis, então fica entre o Vaca Brava e o Oasis. Então, um produto com viés um pouco mais familiar também. Ali na T30 a gente vem com viés muito focado em investimento, a esse público que orbita Goiânia sempre de uma maneira um pouco mais transitória. E não, ali no Jardim América, do lado do Clube Oasis, não, ali a gente vem para família. Então, um empreendimento um pouco maior, focado para quem gosta do Jardim América. Eu sou nascido e criado no Jardim América, então eu sou suspeito para falar. Gosto muito do bairro, ali também. E a partir daí, a trajetória nossa, o planejamento a gente vem com pelo menos 2 produtos por ano. A gente já tem mais áreas no Marista, a gente tem mais área ali do lado do Vaca Brava também, que vão entrar na esteira para a gente desenvolver, então vamos estar muito aqui com vocês, aí, se Deus quiser. Assim seja. Vai ser esse propósito, então, assim, isso está bem definido na marca, né? Vocês vão estar nos principais bairros da cidade. Ou a gente pode ver a Avoli em regiões que têm um potencial de crescimento mais para frente também. Hoje a gente está focando em pegar as principais regiões da cidade e entender muito bem essa região e fazer poucos produtos de uma maneira muito aderente àquela região. O exemplo é isso. A região ali do Vaca Brava, a gente fez uma pesquisa, o cliente, o turista, seja quem vem de longo prazo ou estadio, o próprio público do short stay, quando ele vem a Goiânia, a gente perguntou quais regiões ele conhece.
ele conhece o Flamboyant, ele nunca sabe se é um bairro ou o parque, ele conhece o Bueno, Marista, e ele conhece o parque Vaca alguma coisa, que ele nunca lembra qual que é o nome do parque. Então, pegando esse gancho, a gente entendeu que aquela região do Vaca Brava é uma região que ela tem um apreço muito grande por esse perfil de cliente que vem a Goiânia. Você tem do lado o Goiânia Shopping, que provê toda a parte de serviço, conveniência, alimentação. Você tem toda a Alameda da T3, que é uma Alameda de serviço com escolas, restaurantes, tudo ali no entorno. Escola de balé, você tem escola de balé, academia, você tem tudo ali no entorno. O próprio parque, que é a principal âncora ali da região, que a gente está dizendo, e tudo você consegue resolver muito ali de novo, na caminhabilidade, a pé, de uma maneira muito, muito conveniente. E aí, quando a gente vai para o Jardim América, a gente vai entender o público, vai lá, entende e vê, o público ali é muito público que já conhece o Jardim América, que quer morar, quer trabalhar quer, de certa forma, ter a relação com aquela região. Ele está muito próximo ao parque, ele está ali a 3, 4 minutos de carro do Parque Vaca Brava e ele quer morar ali. Então, essa proposta é desenhada para o morador. Essa proposta aqui é muito desenhada também para o morador. Tem muita coisa no produto que a gente vai deixar isso muito claro, como é que a gente trabalha essas particularidades de cada um, mas também muito focada nesse cliente o cliente inicial que vai comprar para alugar e vai trazer muito esse cliente final dele, que é quem vem a trabalho, quem vem para estudar, quem vem a médico também, que é grande parte do público de Goiânia hoje também, né? Esse turismo nosso. Sim. E como que vocês estão vendo esse mercado dos compactos hoje na cidade, né? A gente viu alguns lançamentos recentes, até nessa própria região do Vaca Brava, agora Ricardo Paranhos também ganhando algumas opções de compactos. Como que vocês estão vendo esse movimento dos compactos em Goiânia? Bacana. Quando a gente analisou ainda no lançamento do 15W22, a gente veio muito com essa tese, naquele determinado momento, de trabalhar o produto compacto pensando em que sentido? O cliente, muitas vezes, ele quer ter todos os atributos de um alto padrão, que até então tem uma confusão do alto padrão com alta metragem. Uhum. Então, eu falo, o alto padrão é um apartamento de 200 metros. Então, eu posso ter um apartamento de 60 metros de altíssimo padrão. Uhum. Então, a gente, no 15W22, ele já é uma estratégia de trazer um compacto para aquela região, enquanto todos os produtos no entorno são produtos de 200, 300, 400 metros, a aposta nossa desde lá foi em trazer um produto compacto para atender exatamente esse cliente que quer ter todo o apreço, toda a região, e ele não precisa de um apartamento de 200 metros. Uhum. É só ele e a esposa, é só ele, enfim, ele não precisa. E foi lá atrás. Só que hoje o 15W22 ele já não é mais, de certa forma, um compacto, porque o plano diretor mudou. Até então era inviável você lançar apartamentos abaixo de 30 metros, abaixo de 40 metros, por uma questão técnica e financeira do projeto. Com a revisão do plano diretor, permitiu Goiânia entrar também nessa tendência, que não é só daqui, é nacional, de você trazer produtos muito bem localizados, seja para quem quer morar, mas não quer despender de um altíssimo valor, porque a gente tem inflação de materiais e serviços na construção enorme. Isso pressiona os preços. À medida que o preço é pressionado, você também é pressionado a entender o mercado, que o mercado consegue absorver um determinado valor final de apartamento, um determinado ticket do apartamento. Então, o próprio mercado é pressionado a, de novo, enxugar um pouco o tamanho das unidades, só que, ao mesmo tempo, prover para o cliente final uma satisfação muito grande com uma área comum sensacional. Então, acho que esse é o desafio. É uma tendência, na verdade, do mercado hoje, os compactos. Também vai ter um mercado que, obviamente, ele tem uma onda porque realmente não se lançava compactos, ultra compacto. O primeiro foi ano passado, que a gente trouxe, aí que o pessoal lançou, aí agora vem alguns novos também. Mas, de novo, daqui a pouco, essa tendência um pouco passa e volta-se a falar, nossa, hoje não tem apartamento de 100 metros quadrados. E o mercado vai ciclando. Então, vai partir no seu próprio ciclo aí também. Mas é uma tendência que está no início em Goiânia, acho que ela ainda tem um fluxo grande pela frente. E o que vocês observaram nesse mercado que, às vezes, as outras incorporadoras ainda não observaram como um ponto que seria importante trazer para um compacto ou para um super compacto, que vocês vão trazer? Isso é legal porque, assim, o empreendimento compacto, principalmente esse ultra compacto,
boa parte, inclusive, do discurso de venda, das campanhas, quando a gente vê, ele parte de uma premissa que é muito real, que Goiânia tem um déficit de hotelaria gigantesco. É referência. No MotoGP aí, toda hora tem uma divulgação absurda de locação por 3 dias, por 30 mil, 40 mil, 50 mil, justamente porque não tem hotel disponível na cidade, né? Exatamente. Por você não ter hotelaria, e tem-se um desafio, inclusive o próprio mercado de hotel é um negócio que a gente gostaria de entender o porquê desse gap de hotelaria em Goiânia, mas o compacto ele acaba casando muito com essa demanda, porque o próprio cliente do hotel, você vai para o hotel, você tem a vantagem do serviço da hotelaria, só que você tem uma série de restrições. Você vai para o compacto, que é um Airbnb ou alguma outra plataforma que você utilize, você pode fazer sua própria comida, trazer mais gente, ter um pouco mais de intimidade, ter um pouco mais de cara de casa naquela estadia que você está. E o desafio que o grande gancho que a gente trouxe foi entender esse viés de hotelaria dentro de um empreendimento com essa vocação. Então, isso nasce desde o desenho, na escolha dos próprios arquitetos, seja do arquiteto do empreendimento, seja do arquiteto de interiores, para ele entender como é que vai ser essa ocupação do fluxo, separar muito bem os fluxos, entender como é que vai ser essa dinâmica do cliente ali para ele interagir com o empreendimento, porque diferente de um apartamento, vou chamar de convencional, que você tem lá, o morador chega, a partir do momento que ele chega, ele já tem um acesso, ele faz toda a jornada. O cliente, você tem que pensar, eventualmente o cliente do Airbnb vai chegar, tá chovendo, o cliente do Airbnb vai chegar, ele tem que ter um local para esperar, porque não deu o horário do check-in dele ainda, e ele quer, eventualmente deixar a mala dele ali para poder conhecer a cidade, para assumir um compromisso. São públicos diferentes, então entender ele como um público, porque ele é o cliente do teu cliente. E se ele está satisfeito, ele volta a ficar naquele empreendimento. Rentabiliza melhor o teu cliente final. No teu próximo lançamento, teu cliente vai falar, comprei um imóvel contigo, estou feliz, estou rentável, quero comprar outro. Então, esse foco, entendendo o produto, mais hotelaria e o serviço, eu acho que vai ser o grande diferencial. E, obviamente, uma localização aspiracional. Por isso a pesquisa. Bacana. Não é uma construção, não é um desenvolvimento por achismo, né? Tem muito dado, tem muito embasamento no que vocês estão fazendo. A gente gosta muito, assim, de entender muito a fundo a vocação daquela região, porque, de fato, a gente sabe que eu tenho um desafio de comercialização, lançou 6 meses, depois mais 5 anos, de 3 a 4 anos de obra, o ciclo total de 5 anos. Mas aquilo vai ficar ao final. E eu pensando no cliente, como é que esse cliente vai estar lá na frente e ele estando satisfeito, é uma espiral positiva. Esse cliente vai voltar, ele vai conversar conosco, ele vai recomendar aquele empreendimento, ele vai materializar. O que a gente fala muito isso é um pilar que nasceu desde a construtora, a gente tem mais de 250 obras entregues, a gente não vive de obra vendida, a gente vive de obra entregue, a gente vive de entrega. Então, a recorrência nossa é o principal motivo de orgulho. Mais de 95% dos meus clientes voltam a comprar comigo. A gente tem uma visão de desenvolvimento de carteira. Isso nasceu na construtora, como DNA, e a gente traz para a Avoli agora na incorporação. Eu quero que o meu cliente lá na frente, o Felipe convidado, comprei um empreendimento com você, estou super feliz, sensacional o empreendimento, indiquei para os meus familiares, indiquei para um amigo, estou muito feliz com o produto, quando é que você lança o próximo? Gerar esse interesse pelo que você está entregando. Não pela pelo entrega. Que você simplesmente vendeu. O discurso é uma coisa, a prática é outra, né, Dário? É isso. E, de novo, pelo menos para a gente que nasceu da obra, da entrega, a gente sabe os desafios que são de fazer a entrega, mas a gente também sabe o valor e o poder que tem uma entrega bem feita. Então, primeiro, você ter uma jornada respeitosa com o teu cliente. Problema, todo mundo vai ter. Ninguém tá falando que, você vai ter uma jornada isenta de problemas. Mas você pode ter um problema lidando de forma A ou de forma B. Tendo uma relação transparente, uma relação próxima, entendendo que o cliente fala, olha, errei, peço desculpa, o que eu posso fazer para te ajudar? E do outro lado também falou, olha o que eu fiz de melhor para você. O próprio 15W, que a gente está em etapa de assembleia agora, a gente estava levantando, eu melhorei mais de 30 itens do memorial. Que a gente foi entendendo, é melhor, ficou bom. Dá para melhorar isso daqui? Dá. Putz, isso aqui a gente deixou passar, vamos melhorar?
para área comum, para área interna e etc. Então a gente veio trazendo uma série de itens que lá atrás, no momento do projeto, eventualmente deixou passar, faz parte, mas que eu não esperei o próximo prédio. Eu corrigi nesse, eu melhorei nesse, falei pro cliente, ó, eu te prometi isso, tô te entregando mais. Porque eu acho que essa é uma proposta muito valiosa. Sem dúvida. Me fala uma coisa, como é que tá o time comercial de vocês lá hoje? Quem é que tá à frente desse relacionamento com o mercado? Não, bacana. Hoje a gente teve a felicidade de estar com a Samara. A Samara aí tem muita experiência no mercado, trabalhou muito tempo nasceu na Adão como corretora, trabalhou por diversas incorporadoras na cidade também. A Samara está à frente hoje do time, então vai pilotar o lançamento aí junto conosco. Eu vou estar muito próximo também, mas o relacionamento com as imobiliárias, com os corretores, no dia a dia ali, vai ser a Samara no comercial, o próprio Cadu que está no marketing também dando esse suporte para a gente, junto com o time de secretaria de vendas, para fazer esse ecossistema funcionar muito bem feito, porque a gente tem certeza que esse lançamento vai dar uma balançada boa na cidade aí também. Então, já estão definidas as empresas que vão assinar esse empreendimento? Vocês vão trabalhar com todo o mercado? Como é que vai ser? Hoje a gente está fechado com a Urbs, a Evo e a Adão para assinar o empreendimento. Vamos ter espelho também para o mercado, vamos trabalhar essa jornada. A gente vai ser muito transparente com o mercado nessa discussão de espelho, para evitar frustrações, para evitar isso. Então a gente vai ter algumas regras bem definidas, avisar todo mundo quais são os regramentos feitos no lançamento e principalmente seguir à risca aquilo que está combinado. O que eu tenho falado com todo mundo no mercado é: nós vamos combinar toda a dinâmica do lançamento agora, numa mesa, sem grandes tensões, com a cabeça fria. Não no momento da pressão da venda, de nossa, eu tinha um espelho, não tinha, eu tenho um cliente, estou sem unidade. Então, vamos sentar agora, o combinado é esse. Então, vamos ser estritamente fiéis àquilo que a gente combinou e a gente tem certeza que vai ter uma boa dinâmica nesse lançamento. Sem mudar a regra depois que o jogo já começou, né? O melhor momento agora, de fato, é a gente trabalhar com essa, de certa forma, com a regra bem definida também. E até pela tipologia do produto, que a gente vem dando os spoilers aí também, se o comercial e o time de projeto lá me permite, a gente vem com um produto de uso misto. Então, de novo, aquela característica muito moderna, paulistana. Eu tenho salas comerciais de 25 a 50, apartamentos de uma suíte de 30 a 38 e os apartamentos de 2Q ou até duas suítes de 50 a 56. Então, um público muito bem definido. Eu não tenho grandes mesclagens de público no residencial, então eu não tenho 120 metros quadrados dividindo elevador por 30 metros, dali também. Uma arquitetura que tenho certeza que vai ser um sucesso ali também na discussão. Fluxos completamente separados entre o comercial e o residencial, um produto assim muito bem pensado. Sou obviamente muito suspeito para falar, mas a gente está muito satisfeito com o que a gente desenvolveu. Eu não sou suspeito, eu sou isento, já vi o projeto, você me mostrou logo que veio essa ideia e fiquei realmente impressionado. Acho que não tem nada parecido em Goiânia, vai ser algo que a Árvore vai trazer algo muito diferente. Eu ainda não vi nada parecido mesmo, não. E o objetivo é esse, a gente trazer até esse contexto da mudança de marca faz parte desse posicionamento, que a gente está agora numa espiral muito positiva. Eu entrego o 15W, eu materializo minha entrega, que a gente está... tudo aquilo que a gente discutiu com os clientes ao longo da jornada, agora o cliente vê, e o mais legal, ele está ainda mais satisfeito com o que a gente prometeu junto com ele. A gente faz essa evolução de marca para a Ávoli e agora a gente vem com um lançamento que a gente gastou muita energia, muito processo, muita conversa, muita análise, inclusive com o mercado, conversamos contigo, conversamos com vários players também, e foi muito bem desenhado. Então, acho que a gente tem tudo para ter um grande sucesso aí. Então, o corretor aí já se prepare, que vem lançamento aí, muito líquido, muito sucesso aí, que tenho certeza que vocês vão gostar muito, que vão ver por aí. Esse perfil, essa metragem, né? A gente estava falando sobre essas tipologias, né? Essa tipologia ali de 1 quarto ou 2 quartos compacto, o que está lançando na cidade está vendendo muito bem. Né? Exatamente. Então, esse processo de venda ser bem explicado e a regra ser a mesma é algo que eu vejo que eu levanto a bandeira aqui do mercado como um todo, né? A gente representa o mercado como um todo hoje. E a gente percebe que às vezes tem aquele corretor que fez pasta, que está com tudo organizadinho, que seguiu a regra, mas na hora de fechar o negócio,
às vezes um parceiro da incorporadora acaba tendo uma vantagem e ele que seguiu toda a regra perdeu a possibilidade de fazer negócio. Então, é importante deixar essa regra bem clarinha mesmo, para não ter confusão depois. Eu acho que é isso, e nasce dessa transparência também, dessa proximidade. Então, o objetivo nosso é separar bem o espelho, definir muito bem as regras, entender qual a dinâmica. A gente já tem o calendário muito bem definido de quando eu abro o espelho, quando eu faço cheque de passas com as parceiras, com o mercado. A gente vai utilizar o CV, então o CV vai estar muito bem definido lá também. Vamos dar treinamento, vamos explicar muito bem. Pessoal, estou com dúvida para ver como é que eu subo a pasta. A gente vai estar disponível também para auxiliar o corretor nessa jornada também. E muito em respeito que a gente sabe o trabalho e o desafio que é para o corretor ir atrás, buscar o cliente, trazer a pasta, fazer a venda para o cliente e na hora dele concretizar, ele não conseguir. Então, é um respeito muito grande ao trabalho que é feito do outro lado e tem que ser responsabilidade nossa cumprir. Falar, se você gastar energia e, olha, as regras são essas, você vai ter o teu resultado lá na frente. Sim. E aí fica também um alerta para o corretor, né? Porque tem sempre aquele que quer transferir a responsabilidade. Às vezes ele não seguiu a regra, ele não seguiu a data, ele não fez a pasta no momento certo, mas aí no dia ele quer chegar lá e falar, não, eu fiz tudo certo. Não fez. Se tivesse feito, teria conseguido lá. A unidade dele. É o custo de você ser fiel ao que é definido. Sim. Então, você tem que, de certa forma, tomar algumas decisões difíceis em função de uma legitimidade maior, até de uma coerência maior. Então, para ser coerente, eventualmente a gente vai ter que forçar a turma a respeitar aquele dia a dia. Mas eu acho que trabalhando bem feito, conversando bem, tendo uma interação bem feita ali também, a gente tende a ter uma jornada intensa, porque a gente realmente imagina que vai ser uma jornada intensa, mas fluida. Então, muito bem feito. Uma pergunta mais filosófica agora. Qual que é o legado que vocês pretendem deixar como Ávoli no mercado imobiliário? É muito disso que a gente vem falando de provocações urbanas. Assim. Quando a gente desenha um empreendimento, hoje, um dos principais pontos que a gente tem que entender é que esse empreendimento vai compor a paisagem urbana. Então, o principal legado nosso é visar entregar empreendimentos que você olha e fala, esse empreendimento melhorou a região como um todo. Ele conseguiu provocar nessa região uma integração e uma melhoria. E seja, inclusive, não só pelos nossos empreendimentos. A gente, em alguns projetos, a gente está buscando os incorporadores que estão ao lado, desenvolvendo também, e falando, olha, se a gente se organizar aqui, a gente consegue fazer uma padronização, algum alinhamento que vai ser melhor para o meu cliente, para o seu, para todo mundo e para a cidade como um todo. Então, vamos olhar um pouquinho aqui, sem onerar o custo, porque muitas vezes, basicamente, depende de uma ideia e de uma iniciativa. Porque a gente entende, obviamente, o custo da incorporação, toda a dinâmica de custo dela também, e entende também o que é possível se fazer dentro daquela realidade de custo. Então, a gente visa lá na frente deixar uma paisagem urbana muito mais integrada, visando não só o nosso empreendimento, mas também a região como um todo, a famosa acupuntura urbana. Sim. E se a Ávoli pudesse ser definida hoje em uma frase, que frase seria essa? Acho que seria uma empresa que olha não apenas o terreno, não apenas o empreendimento, mas ela busca potencializar a cidade como um todo. Acho que essa vai ser a nossa visão e a nossa missão como empresa para desenvolver e materializar isso por meio de todos os nossos projetos. Então, essa provocação urbana por meio dos nossos desenvolvimentos. A gente pode colocar assim uma pergunta que me veio à mente agora. Como é uma marca nova que está chegando, apesar de ter um histórico, vamos colocar assim, como vocês acreditam que são vistos hoje pelo mercado? Como que os corretores, os profissionais que atuam no mercado imobiliário estão enxergando a Ávoli nesse primeiro momento? Bacana, a gente está hoje exatamente nesse movimento de comunicar a empresa, essa nova fase da empresa para o mercado. Hoje é visto ainda como um pouco como o nome antigo, de uma empresa que lançou um projeto. Cara, interessante projeto, primeiro empreendimento. Aqui, esse projeto ficou bem bacana. Ainda mais quem visita e materializa essa percepção. E as pessoas que já tiveram acesso ao novo projeto, cara, vocês não vieram para brincar. Então, a gente tem hoje, desde quem não nos conhece,
e valoriza o empreendimento existente, que é o 15W22, e quem já percebeu o que a gente vai fazer e tem desenvolvimento da esteira, um dos produtos é esse, vem muito mais coisa aí pela frente, já entendeu que a gente vem para mexer um pouco com o mercado. É uma empresa que vai trazer uma disruptura. Esse é o objetivo. Você acha que é uma palavra que pode encaixar com o que eu estou te perguntando? Porque é uma percepção Sim. minha. Eu te perguntei como você acha que o mercado imobiliário enxerga a Ávoli. Eu enxergo como uma empresa que está fazendo algo diferente. É disruptivo o que vocês estão fazendo. Esse empreendimento ali da T30, eu tenho certeza, quando as pessoas verem, elas falam, como assim? Eu fiquei com essa impressão e eu vejo empreendimento o tempo inteiro. Há 8 anos é o que eu faço. Não tem tanto tempo assim, né? Tem gente que tem muito mais tempo que eu, mas eu vejo todo empreendimento que é lançado nessa cidade há 8 anos. Eu não vi nada parecido ainda. Então eu acho que quando as pessoas conseguirem identificar que isso aqui é disruptivo. A gente discutiu muito o termo disrupção urbana também, que é um pouco isso, e materializa perfeitamente, porque é a arquitetura, é o projeto, é o design, é a integração, é a funcionalidade, é você olhar o empreendimento como um todo e você maximizar tudo aquilo que o terreno tem a te entregar. Eu acho que nesse projeto a gente foi muito feliz. E essa parte que eu estou falando, ela é muito específica para a arquitetura, mas o que vocês estão fazendo envolve muito mais do que só a arquitetura, né? Essa questão de se preocupar com a região como um todo, não só com o empreendimento. Que é pegando um gancho até da própria disciplina de arquitetura, né? O nome do é arquitetura e urbanismo. Então, desde a própria formação do time de arquitetura, ele já tem essa provocação ainda na graduação de olhar uma determinada área, mas também olhar o entorno. Então, o que a gente está fazendo é trazendo essa disciplina e potencializando. Então, a gente tem uma questão construtiva, tem um time técnico. Hoje eu tenho mais de 50 engenheiros e arquitetos dentro do time, seja da construtora, seja da incorporação. Time muito robusto, acostumado a trabalhar soluções extremamente complexas. E a gente pluga esse time numa visão de arquitetura disruptiva, aí o céu é o limite, potencial. Bacana. Foi um prazer te receber aqui, Dário. Se quiser fazer algum convite especial, deixar um recado para o pessoal do mercado, fica à vontade. Essa câmera aqui está focada especialmente para você. Bacana. Acho que primeiro agradecer de novo. Acho que a primeira vez que eu estive aqui participando de entrevista com você, espero que a gente vai ter uma série de novas coisas. Vamos falar de produto, vamos falar de muita novidade aí também. Convido você a logo mais participar aí da nossa jornada de mudança de marca. Vamos ter uma série de dinâmicas junto com os corretores aí também. Em maio vem o Meet, em junho vem o lançamento também. Não perca, não vacile com a pasta, vai buscar, você vai querer espelho, eu tenho certeza que você vai querer espelho lá na frente, então começa a trabalhar agora que o produto vai ser sensacional. É um prazer te receber, volte sempre, tenho certeza que a gente sempre vai ter boas notícias aqui, boas novidades da Ávoli para o mercado imobiliário goiano. Amém. Um abraço para o Cadu, para a Samara, para o Felipe, que é meu xará lá, que é fera também no que faz. Felipe é nosso mago dos terrenos, sensacional. Ele é bom mesmo. Sou fã do Felipe. Não é porque chama Felipe, não. Ele realmente é muito bom. O menino é bom demais, e mesmo. Só ressaltar aqui também que ganhei um presente hoje, né? Verdade. O Dário e o Cadu trouxeram aqui pra mim um presente de casamento. Já vou casar no dia 20 de fevereiro. Pega aí, Cadu. Vamos mostrar aqui rapidinho. A gente já recebeu um presentão aqui, eu e a Raquel. Já Nesse caso, nem foi um presente só pra mim, foi um presente pro casal já. Um presente pro casal. Agora que tá casando também. Deixa eu pegar aqui, Cadu. Obrigado. Já com a marca nova. Vou mostrar aqui, já veio personalizado com a marca e vou mostrar para vocês. Presente pro casal. Pro casal. Olha só, a gente já tinha tirado aqui, então por isso que não está mais embalado certinho, mas um jogo de toalhas, tanto de rosto, né, toalha de rosto, quanto de banho com a marca da Ávoli. Inclusive, é gramatura que fala. Né? A gramatura da toalha aqui, só de enxergar e só de olhar, eu tenho certeza que você ficou com um pouquinho de inveja de mim, mas pode ficar tranquilo. Parabéns pela nova fase aí também. A gente vai usar por vocês aí. Obrigado, viu, Dário? Sucesso Obrigado, pra vocês, Cadu. tudo de bom. Deus abençoe vocês aí também. E a gente volta em breve com mais uma entrevista especial aqui na Ultimóvel. Obrigado, pessoal.